Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para nós começarmos esse novo ciclo das nossas aulas de História. E nós vamos começar esse período novo do nosso ano letivo tratando sobre as reformas religiosas. É um conteúdo que ele ainda se encontra na transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas ele possui tanto significado que a gente tira ele ali dos estudos da Idade Média para estudar ele isoladamente, tá bom? As reformas religiosas, então, a gente começa agora. Lembrando que, galera, após o vídeo da aula de hoje, nós vamos ter algumas atividades a serem feitas. E o que eu peço a atenção de vocês é que no momento que estiverem fazendo os exercícios, as atividades, assistindo a aula, tirem as dúvidas comigo. Não deixem para tirar dúvida quando estivermos lá na resolução de atividades no final do bimestre, no final do ciclo, tá bom? Tirem a partir do momento. Assistiu a aula, aproveita, já pega o celular se ficou com alguma dúvida, manda mensagem para mim de texto, ou manda um áudio, que eu logo em seguida vou estar tirando essa dúvida de vocês. Belezinha? Então vamos lá então. As reformas religiosas. A gente fala que as reformas religiosas é um período da nossa história onde a cristandade, né, ela estava em crise. O que era a cristandade? Era a religião cristã, né? A Igreja Católica em si estava em crise ali no contexto do final da Idade Média. Então, nos séculos 14 e 15, teve início na Igreja Católica uma crise de grandes proporções. Lembrando que o clero, ele era a classe social mais poderosa que nós tínhamos na Idade Média, lembra? A piramidezinha social da Idade Média, clero, nobreza, camponeses, servos e camponeses. Então, o clero era a esfera mais poderosa da Idade Média. E no final da Idade Média, eles começam a entrar em crise. Né, os casos de bispos, cardeais e até papas que levavam uma vida desregrada de luxo e devassidão tornaram-se muito comuns. Então a igreja começou, seus líderes começaram a errar um pouco. Por isso que entrou em choque, em polêmica, né, a Igreja Católica no final da Idade Média. E além disso, a venda de cargos religiosos, de relíquias da igreja, de indulgências, despertava muitas críticas e afastava o alto clero dos fiéis. Vamos lá, vamos por partes, né? Venda de cargos religiosos. Era você se tornar padre, se tornar monge, frei de alguma coisa, pároco de um certo local. Para você se tornar pároco, alguns vendiam, né? Alguns bispos vendiam esse cargo, cobravam para você se tornar padre de uma região. As relíquias da igreja. O que são relíquias? Qualquer pedaço de pano, de roupa, de tecido humano, de osso, de algum santo da igreja católica se torna uma relíquia, tá bom? E aí isso se vendia no final da Idade Média. Alguns bispos, alguns padres vendiam isso, que é proibido e é pecado grave até os dias atuais. Mas naquele período, né, se cometia esse pecado de se vender. E, inclusive também se vendiam as indulgências, que é o nosso perdão pelas culpas que nós temos, né, pelos pecados que nós cometemos, se chamam indulgência. A indulgência é uma bênção dada por um papa, por um bispo, né, que perdoa os seus pecados, perdoa também o fato de você ter que pagar por esses erros, por esses pecados, né? Então, tudo isso se cobrava e se vendia no final da Idade Média, que é um erro, até os dias atuais é um pecado grave. Mas isso era um pouco comum, entre aspas. Pouco comum que a gente fala que em algumas regiões da Europa acontecia isso no final da Idade Média, tá bom? E por isso acontecer, né, despertava muitas críticas e afastava o alto clero dos fiéis. Os fiéis começavam a questionar um pouco essas questões ligadas à Igreja Católica, né? Então, o que vai acontecer? Alguns lugares vai ter uma crítica muito forte a esse modo como a igreja estava atuando à frente das questões ligadas à fé, principalmente na Alemanha, né? Grande parte de seus membros, então, era acusada de desrespeitar as regras monásticas e de possuir insuficiente formação intelectual para lidar com as exigências do sacerdócio. Lembrando que na Idade Média quem é que podia ler e escrever era basicamente o clero e a nobreza. Então, se você era um padre e não sabia ler e escrever, você meio que era questionado naquele período, né? Então, foi na região da atual Alemanha que as críticas, sobretudo à venda de indulgências, né, provocaram uma fratura definitiva no interior da igreja. Ali, na Alemanha, no ano de 1517, o monge Martinho Lutero, né, apresentou 95 teses, que é o que? 95 ideias em que combatia diversas práticas e dogmas da igreja, que entre elas a validade da venda de indulgências para a remissão dos pecados. Ou seja, eram 95 teses, eram mais ou menos 95 críticas às coisas que a Igreja Católica estava fazendo naquele momento, né? Esse ato então de ruptura iniciou um movimento que convulsionou a Europa e que nós chamamos de Reforma Protestante.
Por que vai se chamar reforma protestante? Porque reforma vem de reformar, né? Tem alguma coisa, você vai mexer naquela coisa para ficar melhor, você vai reformar aquilo, né? Então você vai reformar um pouco as ideias da Igreja Católica, as ideias da fé ligadas naquele período. Vai ser protestante porque vai protestar justamente as ideias que a Igreja Católica pregava como certas naquele período. Então, por isso que esse movimento se chama Reforma Protestante. Já adianto para vocês que é daí que então surgem as primeiras igrejas protestantes, que surge esse termo protestante para a gente delimitar aquela pessoa que não é católica, que é evangélica, que é cristã, mas não é católica. Então ela é protestante, tá bom? Aqui a gente tem uma figura que ilustra muito bem esse período histórico, né? Só para uma ilustração, né? Que é Lutero em frente ao cardeal Caetano durante a controvérsia de suas 95 teses, né? A pintura que é do ano de 1870, tá bom? Então, naquele período, a igreja ainda tinha muito poder, muito significado. Então, a partir do momento que você chega e questiona a igreja, você está questionando aquela esfera, aquela instituição que tinha mais poder na Europa naquele período. Então, você tinha que ter muita certeza e muita coragem para fazer isso, porque a possibilidade de você ser questionado, ser preso, acontecer uma série de coisas com você era muito grande, igual que vai acontecer com Martinho Lutero, inclusive, né? Então, continuando, um dos princípios defendidos por Lutero era a salvação pela fé, em contraposição ao princípio da igreja de salvação pelas boas obras ou por meio de indulgências. O que Lutero acreditava? Que se você acredita, se você tem fé, você já vai ser salvo. E a igreja vai decretar o quê? Que você só vai ser salvo dependendo das suas obras aqui na terra. Ter fé é uma coisa importante, essencial. Mas além disso, você precisa ter umas boas obras aqui na terra e também ter o perdão de seus pecados, que era a indulgência. Tá bom? A indulgência, galera, não é algo que é se cobrado, é algo da fé. É algo de graça. É a questão de vender essas indulgências que vai gerar toda essa crise religiosa no final da Idade Média. Então, a seguir aqui eu vou mostrar para vocês algumas dessas teses que Lutero defendia naquele momento, né? A tese número 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Tese número 27. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu, que era a ideia de indulgência, né? Se você morre em pecado grave, mas acreditando em Deus, então Deus pode acreditar que você deve ir para o purgatório, você vai purgar, né, os seus pecados, limpar os seus pecados para você poder ascender ao céu. E aí a ideia da indulgência é que é um passaporte, né? Uma ideia de que se você está no purgatório e recebe uma indulgência, você pode ir direto para o céu. E era a venda dessa indulgência que a igreja defendia um pouco no final da Idade Média. E a tese número 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito, ou seja, que está arrependido de seus pecados, tem remissão plena tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de indulgência. Então ele vai defender que se uma pessoa está arrependida de seus pecados, ela já está livre da pena e da culpa daqueles mesmos pecados, tá bom? Podendo assim chegar ao céu. Não precisava necessariamente então de indulgências para chegar ao céu. Então as principais reformas protestantes que a gente vai ter no período do final da Idade Média, são três: o luteranismo, calvinismo e anglicanismo, tá bom? Primeira delas então vai ser a doutrina luterana, né? Pelo próprio nome, como o nome diz, né? Vem de Martinho Lutero. Em 1521, então, Lutero foi excomungado pelo Papa. Se ele defendia coisas que praticamente a igreja defendia como certas e ele vem questionar isso, era uma pena comum naquele período, era você ser excomungado. Na verdade, até hoje, galera, se você afirma algo que é fé, que é doutrina da Igreja Católica, que você questiona, argumenta, fala mal, você pode ser passível de ser excomungado. Excomungado é você mais ou menos expulso da Igreja Católica, né? Você tem que fazer toda uma base teológica novamente, catequética, para aprender de novo, né, sobre as coisas da Igreja, para você poder fazer parte, né, coletivamente do corpo da Igreja, falando dessa esfera mais ou menos política, né? Então, Martinho Lutero, em 1521, ele foi excomungado, acusado de heresia, né? Que é cometer qualquer pecado contra a fé católica. A essa altura, ele já era muito conhecido no Sacro Império Romano Germânico, que era mais ou menos a Alemanha daquele período, né? O Império da Alemanha daquele período. A Alemanha, como país, vai surgir só séculos depois.
Alguns príncipes e outros membros da nobreza o apoiavam, e ele contava também com a simpatia da burguesia e dos camponeses, e vai ter um interesse econômico por trás disso, né? Pressionado pela situação, então, o imperador católico Carlos V convocou a Dieta de Worms, ou Worms, né? Uma reunião de nobres e clérigos do império, em que defendia, então, a, mais ou menos tentar coagir que o Martinho Lutero voltasse um pouco nas suas ideias, porém ele vai reafirmar suas teses e por isso ele vai ser, né, expulso do império. Na ocasião, nobres e setores populares que o apoiavam protestaram contra a decisão e por isso ficaram conhecidos como protestantes, né? Porque protestaram contra a expulsão de Martinho Lutero do reino do Império Sacro Império Romano Germânico, né? Lutero então acreditava que a Bíblia era a única fonte da verdade cristã, que cada pessoa tinha o direito de interpretá-la livremente, sem a mediação dos sacerdotes. No entanto, para que todos o compreendessem, ela deveria estar escrita na língua falada pela população. E se ele estava vivendo na Alemanha, ele precisava traduzir aquela Bíblia. Qual era a língua da Bíblia? O latim. Então, o latim era acessível a toda a população mundial? Não, nunca foi. Até hoje não é, né? Só algumas pessoas aprendem o latim, porque é uma língua difícil de ser aprendida. Então, basicamente, eram as pessoas letradas, assim, que gostavam de estudar, pessoas da igreja que sentavam e aprendiam a falar o latim, né? Nesse momento, então, Lutero iniciou o trabalho da tradução da Bíblia para o alemão, que era a língua comum daquele período, para ficar mais acessível às pessoas. Porque ele queria romper o domínio da igreja sobre as verdades da fé. Porque como é que consistia um pouco a doutrina religiosa, né? Nós tínhamos a Bíblia como fonte de inspiração, fonte de toda a história divina, mas a Bíblia não era a única verdade absoluta, né? Cabia aos sacerdotes, bispos, padres e papas, né? Também passar a doutrina através da tradição. Então, pegar os ensinamentos da Bíblia e ensinar a população. Porque nem tudo que está na Bíblia literal acontece de certa forma. Então, tem que traduzir para uma linguagem comum, coloquial, explicar para as pessoas os ensinamentos que estão na Bíblia. Não é você interpretá-la livremente, né? E aí então a gente vai ter a doutrina de Martinho Lutero, né? Muitos nobres do Império converteram-se então a essas ideias de Martinho Lutero, chamado de luteranismo. Não apenas por concordarem com a nova doutrina, mas também pela oportunidade de confiscar as terras da igreja. Lembra que eu falei que tinha um interesse econômico para nobres, burgueses, camponeses participarem das ideias de Lutero? Não é porque eles queriam participar de uma nova doutrina religiosa, de uma nova igreja. Alguns sim, alguns realmente queriam abandonar a Igreja Católica e seguir uma nova doutrina religiosa, mas outros queriam interesses econômicos por trás disso. Como a Igreja Católica era a esfera mais poderosa, ela tinha muitas terras, ela tinha muita riqueza, então eles queriam tomar um pouco dessa riqueza da Igreja Católica, né? Entre os camponeses, a adesão do luteranismo foi uma forma de se verem livres do pagamento dos altos tributos cobrados pelo clero, motivados pelos acontecimentos. Então, o que vai acontecer então? Esses camponeses eles vão querer fazer parte disso e tudo mais, e vão começar uma revolta contra a nobreza, né? Baseados um pouco nos ensinamentos, nas ideias de Lutero. A rebelião, que foi condenada inclusive por Lutero, foi violentamente reprimida, deixando um saldo então de 100 mil camponeses mortos, né? E aqui a gente tem uma outra ilustração sobre Lutero diante da Dieta de Worms, que é aquela reunião que eu falei anteriormente, convocada por Carlos V, né? Gravura alemã do século XIX. Então a gente tem Martinho Lutero no centro, fazendo toda a sua explicação das suas teses para Carlos V, que está sentado aqui no trono, e para a alta burguesia e nobreza daquele período da Alemanha, do Império Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Então vamos lá, então. A reforma vai se espalhar pela Europa, né? Porque a reforma de Martinho Lutero ficou muito presa à Alemanha, né? Naquele contexto histórico. Mas a reforma religiosa por Lutero favoreceu a formação também de outras igrejas protestantes em diversas regiões da Europa. Mas foi na Suíça e Inglaterra, que surgiram duas importantes doutrinas reformadas que até hoje contam com inúmeros adeptos: o calvinismo e o anglicanismo. O calvinismo e o anglicanismo são os assuntos da nossa próxima aula. Tudo bem, turma? Galerinha, muito obrigado pela atenção na aula de hoje, né, que foi sobre o contexto da Reforma Protestante e sobre as ideias de Martinho Lutero e o que foi o luteranismo. Peço que se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp para sanar essas dúvidas, a gente não deixar para a última hora e sim de início já sanar
qualquer coisinha que não ficou mal entendida, tudo bem? Abração, fiquem com Deus e até a próxima.